Uma semana antes do Natal, eu estava na cozinha preparando um café, quando ouvi vozes vindo da sala de estar. Era Amanda, minha filha, ao telefone. Seu tom era casual, despreocupado, como se estivesse planejando umas férias ou escolhendo um vestido novo. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho, porque algo em sua voz me fez parar. Então, ouvia dizer claramente: "É só deixar os 8 netos com ela para cuidar e pronto, ela não tem mais nada para fazer mesmo. Vamos para o hotel e teremos um tempo de paz." Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Fiquei paralisada atrás da porta, a xícara ainda na mão, tentando processar o que acabara de ouvir. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas nunca tão direto, tão frio, tão completamente sem qualquer consideração por mim. Amanda continuou falando, até mesmo rindo. Sim, o Marcos já reservou o hotel no litoral. Vamos aproveitar esses dias sem as crianças. O Roberto e a Lúcia concordam também. Eles vão para aquele resort que sempre quiseram visitar. A mãe tem experiência, ela sabe como lidar com todos os 8. Além disso, ela já comprou os presentes e pagou pela ceia. A gente só precisa aparecer no dia 24, comer, abrir os presentes e pronto. Perfeito. Não, perfeito não. Aquela palavra pairava no ar como veneno. Perfeito para eles, perfeito para todos, menos para mim. Coloquei a xícara cuidadosamente sobre a mesa, tentando não fazer barulho. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que eu nem sabia que a tinha. Uma raiva que esteve adormecida por anos, esperando o momento exato para acordar. Saí da cozinha em silêncio, atravessei o corredor e subi as escadas para o meu quarto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Fechei a porta atrás de mim e sentei-me na beira da cama, olhando para o vazio. Ali estava eu, Célia Oliveira, 67 anos, viúva há 12 anos, mãe de 2 filhos que acabavam de me reduzir a uma funcionária gratuita. Avó de 8 netos que amo com todo o meu coração, mas que aparentemente só serviam de desculpa para seus pais fugirem de suas responsabilidades. Amanda tinha 3 filhos, Roberto tinha 5. 8 criaturas lindas que eu adorava, mas seus próprios pais estavam dispostos a abandoná-los comigo como se eu fosse um serviço de creche 24 horas. Olhei ao redor do meu quarto. As paredes estavam cheias de fotos de família, aniversários, formaturas, primeiras comunhões. Em todas aquelas fotos eu estava lá, sempre presente, sempre sorrindo, sempre segurando alguém, servindo algo, organizando tudo nos bastidores. Mas em nenhuma daquelas fotos eu era o centro. Em nenhuma daquelas celebrações alguém tinha pensado em mim primeiro. Levantei-me e fui até o armário. Lá estavam as sacolas de presentes que eu havia comprado nos últimos 3 meses. 8 presentes cuidadosamente escolhidos para cada um dos meus netos. Brinquedos, roupas, livros. Eu tinha gasto mais de R$2.500 no total. Dinheiro que vinha da minha aposentadoria, que não era muito, mas eu sempre a administrei com cuidado para poder dar a eles algo especial no Natal. Havia também o recibo do supermercado, onde eu havia pré-pago a ceia inteira para 18 pessoas. Peru, acompanhamentos, sobremesas, bebidas. Outros R$1.800 que saíram do meu bolso sem que ninguém me pedisse. Eu simplesmente fiz porque pensei que era assim que se demonstrava amor. Pensei que se eu desse o suficiente, eventualmente receberia algo em troca. Como eu fui ingênua. Sentei-me na cama novamente e fechei os olhos. As memórias começaram a chegar como ondas. No Natal do ano passado, cozinhei por 2 dias inteiros. Amanda e Marcos chegaram tarde, comeram rapidamente e saíram cedo porque tinham uma festa com amigos. Roberto e Lúcia fizeram o mesmo. As crianças ficaram comigo até meia-noite. Eu as banhei. As coloquei para dormir nos colchões de ar que havia montado na sala e fiquei acordada cuidando delas, enquanto seus pais brindavam em outro lugar. No Natal de 2 anos atrás, a mesma coisa. Eu preparei tudo.
Eles consumiram, e no final do dia, fiquei sozinha limpando pratos sujos e brinquedos quebrados, enquanto ouvia o eco do silêncio em minha casa. E assim, ano após ano, aniversários, festas de formatura, celebrações de todos os tipos. Eu era sempre a que estava na cozinha, a que limpava, a que cuidava das crianças enquanto todos os outros se divertiam. Mas o meu aniversário... o meu aniversário. Nesse dia, ninguém se lembrava de nada. No ano passado, Amanda me ligou 3 dias depois para dizer que havia esquecido. Roberto nem ligou. Não houve bolo, nem jantar. Não houve nada. Apenas uma mensagem de texto de Amanda que dizia: "Desculpa, mãe, esqueci completamente. Você sabe como é com as crianças." Abri os olhos e olhei novamente para as sacolas de presentes. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi uma quebra dramática. Não foi um grito ou um choro descontrolado. Foi algo muito mais profundo. Foi a fratura silenciosa de uma mulher que finalmente entendeu que estava vivendo para todos, menos para si mesma. Levantei-me e fui até o telefone. Percorri meus contatos até encontrar o nome de Paula Santos, minha amiga de 30 anos. Paula havia me convidado na semana anterior para passar o Natal com ela em uma cidadezinha perto da praia. Eu havia recusado o convite porque, claro, tinha que estar com minha família. Disquei o número dela. Tocou 3 vezes antes que ela atendesse. "Célia, que surpresa! Como você está?" "Paula?", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Seu convite para o Natal ainda está de pé?" Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Então a voz calorosa de Paula respondeu: "Claro que está. O que aconteceu?" Eu menti. Ou talvez não fosse uma mentira. Talvez algo estivesse finalmente acontecendo. Algo importante. Eu apenas decidi que este ano quero fazer as coisas de forma diferente. "Isso parece perfeito. Sairemos no dia 23 de manhã. Estava pensando em ir para aquela cidadezinha litorânea onde tudo é calmo, sem pressão. Apenas descansar com o barulho do mar. Isso parece exatamente o que eu preciso." Desligamos e eu fiquei ali, olhando para o telefone na minha mão. Algo havia mudado. Eu não sabia exatamente o que, mas podia sentir. Era como se, depois de anos carregando um peso invisível, alguém finalmente me desse permissão para soltá-lo. Desci para a cozinha novamente. Amanda não estava mais na sala. Provavelmente tinha saído sem nem se despedir, como sempre fazia. Peguei meu caderno e comecei a escrever uma lista. Não era uma lista de compras ou uma lista de tarefas para a ceia de Natal. Era uma lista de coisas que eu ia cancelar. Sentei-me na cozinha com o caderno aberto na minha frente. A caneta na minha mão parecia pesar mais do que o normal. Lá fora, o sol de dezembro começava a se esconder atrás dos prédios, pintando tudo em tons de laranja e cinza. Dentro de mim, algo escuro também começava a se mover. Escrevi a primeira linha. Cancelar o pedido do supermercado. R$ 1.800 que voltariam para minha conta. R$ 1.800 que eu havia reservado com esforço, calculando cada centavo da minha aposentadoria, para poder dar a eles uma ceia decente. Uma ceia que eles nem sequer iam apreciar. Escrevi a segunda linha. Devolver os presentes, mais R$ 2.500. Dinheiro que eu havia economizado por meses, negando a mim mesma coisas de que precisava para poder ver os rostos dos meus netos se iluminarem ao abrir seus presentes. Mas seus pais nem estariam lá para ver isso. Eles estariam em hotéis, em resorts, se divertindo enquanto eu fazia todo o trabalho. Fechei o caderno e me recostei na cadeira. As memórias começaram a vir sem permissão, como sempre faziam quando eu estava sozinha. Lembrei-me do Natal de 5 anos atrás. Foi o primeiro Natal sem meu marido. Ele havia morrido em outubro e eu ainda estava quebrada por dentro, tentando fingir que tudo estava bem. Amanda me ligou 2 semanas antes do Natal e disse: "Mãe,
Você vai cozinhar como sempre este ano, né? As crianças estão esperando o seu peru. Não queremos decepcioná-las. Eu tinha acabado de perder o amor da minha vida e minha filha estava me pedindo para cozinhar. Ela não perguntou como eu estava, não se ofereceu para ajudar, apenas me lembrou da minha obrigação. E eu fiz. Eu cozinhei o peru, preparei os acompanhamentos, decorei a casa, vesti um vestido bonito e sorri quando todos chegaram. Ninguém mencionou meu marido, ninguém brindou a sua memória. Era como se ele nunca tivesse existido. Eles comeram, abriram presentes, foram embora. Fiquei sozinha naquela noite, sentada no sofá, olhando para os restos de comida e me perguntando se alguém notaria se eu simplesmente desaparecesse. Também me lembrei do meu aniversário de 65 anos. Havia sido há 2 anos. Eu não esperava muito, eu nunca esperava. Mas naquele dia, em particular, eu havia acordado com um pingo de esperança. Talvez a Amanda se lembrasse, talvez o Roberto aparecesse com as crianças, talvez alguém me fizesse sentir que minha existência importava. Esperei o dia todo. Fiz café caso alguém viesse. Assei um bolo pequeno, me sentindo ridícula por fazer isso para mim mesma. As horas passaram. O telefone não tocou. Ninguém bateu na porta. Às 8 da noite, finalmente recebi uma mensagem da Amanda. Desculpa, mãe. O dia foi uma correria. Feliz aniversário atrasado. Roberto nem sequer escreveu. Comi uma fatia de bolo sozinha, na escuridão da minha cozinha, me perguntando quando me tornei invisível para meus próprios filhos. Mas a pior parte não eram os aniversários esquecidos ou os natais solitários. A pior parte foram todas as vezes em que me tornei algo útil para eles. Lembrei-me de quando Amanda teve seu primeiro filho. Eu estava animada para ser avó. Pensei que seria uma experiência linda que compartilharíamos juntas. Mas desde o primeiro dia, Amanda me transformou em sua babá particular. Mãe, venha cuidar do bebê, preciso dormir. Mãe, fique com ele esta noite, temos um jantar importante. Mãe, leve-o ao médico, tenho que trabalhar. Nunca foi. Mãe, obrigada. Nunca foi. Mãe, como você está? Foi sempre. Mãe, preciso que você faça isso. E eu fiz? Claro que fiz. Porque pensei que era assim que funcionava. Pensei que se eu me tornasse indispensável, se resolvesse todos os seus problemas, eventualmente eles me veriam. Eles me valorizariam. Eles me amariam do jeito que eu precisava ser amada. Mas não funcionou assim. Quanto mais eu dava, mais eles pediam. Quanto mais eu fazia, mais eles esperavam. Tornei-me um recurso, não uma pessoa. Uma solução, não uma mãe. Roberto não foi diferente. Quando ele e Lúcia tiveram o primeiro filho, a história se repetiu. Ligações à meia-noite porque o bebê não parava de chorar e eles não sabiam o que fazer. Fins de semana inteiros cuidando das crianças porque eles precisavam de um tempo para si. Eles nunca me pagaram, nunca me agradeceram de verdade. Apenas presumiram que eu estaria sempre lá, disponível, sem vida própria, sem necessidades próprias. E a parte mais triste é que eu permiti que isso acontecesse. Eu treinei meus filhos para me tratarem assim. Toda vez que eu dizia sim, quando queria dizer não. Toda vez que eu sorria, quando por dentro estava me quebrando. Toda vez que eu engolia minha dor para não incomodar ninguém. Eu construí esta prisão. Eu mesma forjei as correntes. Levantei-me da cadeira e fui até a janela. Lá fora, as luzes de Natal dos vizinhos começavam a acender. Cores brilhantes tentando alegrar a escuridão da noite de verão. Mas dentro de mim havia apenas cinza. Pensei em todos os natais anteriores, todas as vezes que decorei esta casa sozinha, todas as árvores que montei sem ajuda, todas as ceias que preparei enquanto meus filhos chegavam tarde ou nem apareciam. Pensei no ano passado, quando Amanda me pediu para cuidar de seus 3 filhos por 4 dias, porque ela e Marcos iam fazer uma viagem de aniversário. Eu aceitei, claro. As crianças ficaram doentes durante aqueles dias. Febre alta, vômitos. Não dormi por 3 noites cuidando deles, levando-os ao médico, dando-lhes remédios. Quando Amanda voltou, bronzeada e descansada, a primeira coisa que me disse foi: Mãe,
As crianças parecem péssimas. O que você deu a elas para comer? Ela não perguntou como eu estava. Não me agradeceu por ficar acordada a noite toda. Ela me culpou. E eu não disse nada. Apenas abaixei a cabeça e pedi desculpas. Também me lembrei de quando Roberto me pediu dinheiro emprestado há 2 anos. Ele precisava pagar uma dívida e me garantiu que me pagaria em 3 meses. Eram 5.000 reais. Quase tudo que eu tinha guardado para emergências. Eu lhe dei o dinheiro. 3 meses se passaram. 6 se passaram. 1 ano se passou. Ele nunca me pagou de volta. E quando finalmente tomei coragem para perguntar, ele me olhou como se eu fosse a egoísta. Mãe, estou numa situação difícil agora. Não posso te dar esse dinheiro. Pensei que você tivesse me dado. Você é minha mãe. Deveria me ajudar sem esperar nada em troca. Eu fiquei sem palavras, porque ele estava certo sobre uma coisa. Eu sempre dei sem esperar nada em troca. Mas isso não significava que não doía. Não significava que não me fazia sentir usada. Voltei para a mesa e abri o caderno novamente. Comecei a escrever uma lista diferente. Não era uma lista de coisas que eu ia cancelar. Era uma lista de todas as vezes em que fui invisível. Meu aniversário de 63 anos. Ninguém veio. No Dia das Mães do ano passado, recebi uma mensagem de texto genérica. Natal de 3 anos atrás. Cozinhei para 15 pessoas. Ninguém ficou para me ajudar a limpar. A vez em que estive no hospital com uma infecção, Amanda disse que não podia visitar porque tinha aula de yoga. Quando vendi as joias da minha mãe para ajudar Roberto com seu negócio, ele nunca me agradeceu. A lista cresceu, página após página. Anos e anos de momentos em que fui tratada como secundária. Como alguém cuja existência só importava quando era conveniente para os outros. Quando terminei de escrever, olhei para as páginas cheias de tinta preta e percebi algo. Eu havia deixado de existir para eles há muito tempo. Eu havia me tornado uma função, um serviço. Eu não era mais Célia. Não era mais a mulher que tinha sonhos, desejos, necessidades. Eu era apenas a mãe, a resolvedora de problemas, a vovó, a cuidadora, ela, aquela que está sempre disponível. Fechei o caderno com força. O som ecoou na cozinha vazia. Algo dentro de mim endureceu naquele momento. Não era ódio, não era vingança. Era algo muito mais simples e poderoso. Era a decisão de não desaparecer novamente. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio que eu conhecia muito bem. O mesmo silêncio que me acompanhou nos últimos 12 anos, desde que meu marido morreu e me deixou sozinha neste mundo. Mas eu não estava realmente sozinha. Eu tinha 2 filhos, tinha 8 netos, tinha uma família, ou pelo menos era o que eu acreditava. O que acreditei por tanto tempo. Levantei-me da cama por volta das 3 da manhã e desci para a sala de estar. Acendi uma pequena luminária e sentei-me no sofá. Na minha frente, na parede, estava o grande retrato de família que tiramos há 4 anos. Estávamos todos lá. Amanda com Marcos e seus 3 filhos, Roberto com Lúcia e seus 5 filhos, e eu, no centro, sorrindo. Mas ao olhar para aquela foto, algo me atingiu com uma força brutal. Eu não estava realmente no centro, eu estava no fundo, quase escondida atrás de todos, como se o fotógrafo tivesse decidido que minha presença não era importante o suficiente para ser destacada. Aproximei-me da foto e olhei com mais atenção. Amanda estava na frente, perfeitamente maquiada, com um sorriso radiante. Roberto ao lado dela, com aquele ar de confiança que sempre teve. As crianças, lindas, cheias de vida. Marcos e Lúcia, posando como se estivessem em uma revista. E eu estava lá no fundo, pequena, desfocada, quase invisível. Lembrei-me do dia em que tiramos aquela foto. Tinha sido ideia da Amanda. Mãe, precisamos de uma foto de família profissional, algo que possamos emoldurar e colocar na sala. Eu fiquei animada. Pensei que finalmente haveria uma lembrança onde estaríamos todos juntos, unidos.
Mas quando chegamos ao estúdio, o fotógrafo começou a arrumar todo mundo. Ele colocou Amanda e Roberto na frente. Arrumou os netos ao redor deles. Colocou Marcos e Lúcia em posições estratégicas. E então ele olhou para mim e disse: "A senhora fica aí atrás, mãe. Assim não atrapalha ninguém." Eu obedeci, como sempre fazia. Fiquei atrás. Não atrapalhei ninguém. Deixei todos os outros brilharem enquanto eu ficava na sombra. Amanda olhou as fotos e ficou emocionada. "Você ficou linda, mãe. Ficou perfeita aí atrás." Perfeita aí atrás. Essas palavras agora me queimavam como ácido. Afastei-me do retrato e fui para o outro lado da sala, onde havia uma pequena prateleira com mais fotos. Fotos de aniversários, formaturas, festas. Comecei a olhar uma por uma. Na foto da formatura da Amanda, eu não estava. Ela me disse que só havia ingressos para o marido e os filhos. "Você entende, mãe? O espaço é limitado." Eu entendia. Eu sempre entendia. Na foto do batizado do primeiro filho do Roberto, eu estava cortada pela metade. Alguém decidiu que a parte importante da foto era o bebê e os pais. Meu rosto estava dividido pela borda da moldura. Na foto de Natal de 3 anos atrás, eu estava na cozinha servindo comida. Eu não estava com eles na mesa. Eu não estava brindando. Eu estava trabalhando, como sempre. Continuei olhando, foto após foto. E em todas elas era a mesma coisa. Eu estava ausente, cortada, desfocada ou simplesmente no fundo, fazendo algo útil. Eu nunca era o centro, nunca era a protagonista. Eu era sempre o acessório. Sentei-me no sofá novamente com um álbum antigo nas mãos. Era um álbum de quando meus filhos eram pequenos. Fotos de quando Amanda tinha 5 anos e Roberto 7. Fotos de aniversários, férias na praia, tardes no parque. Em todas aquelas fotos, eu estava presente, sorrindo, abraçando-os, beijando-os, sendo a mãe deles. Quando deixei de ser a mãe deles e me tornei a empregada deles, lembrei-me de um momento específico. Amanda tinha 16 anos. Ela chegou da escola furiosa porque uma amiga a havia traído. Eu estava cozinhando, mas parei tudo para ouvi-la. Sentei-me com ela por 2 horas, secando suas lágrimas, dando-lhe conselhos, fazendo-a rir. No final, ela me abraçou e disse: "Obrigada, mãe. Você é a melhor. Você está sempre aqui quando preciso de você. Você está sempre aqui quando preciso de você." Essa frase tinha sido uma bênção na época. Agora eu a via como uma maldição, porque percebi que era exatamente isso que eu era para eles. Alguém que estava lá quando eles precisavam de mim. Não alguém que existia por si mesma, não alguém com minhas próprias necessidades, apenas alguém disponível para resolver seus problemas. E com Roberto tinha sido o mesmo. Lembrei-me de quando ele tinha 20 anos e estava passando por um término de namoro. Ele veio para minha casa no meio da noite, chorando. Fiquei acordada com ele a noite toda. Fiz-lhe chá. Eu o abracei. Disse-lhe que tudo ia ficar bem. Ele me disse: "Não sei o que faria sem você, mãe. Você sempre sabe como consertar as coisas. Você sempre sabe como consertar as coisas." Outra maldição disfarçada de elogio. Porque era isso que eu fazia. Eu consertava as coisas. Eu resolvia problemas. Eu estava disponível. E em algum ponto desse caminho, deixei de ser uma pessoa e me tornei uma ferramenta. Fechei o álbum e o coloquei de lado. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de raiva contida. Lembrei-me do Dia das Mães do ano passado, aquele dia que deveria ser para homenagear as mães, para fazê-las se sentirem especiais, para agradecê-las por tudo que fizeram. Amanda me enviou uma mensagem de texto às 11 da manhã. "Feliz Dia das Mães, mãe. Nós te amamos muito." Com um emoji de coração no final. Isso foi tudo. Uma mensagem genérica que ela provavelmente enviou da cama, sem nem pensar a respeito. Roberto me ligou às 3 da tarde. "Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Ei, você pode ficar com as crianças no próximo fim de semana? Lúcia e eu precisamos sair."
Nem no Dia das Mães eu podia ser apenas a mãe. Eu tinha que continuar sendo a babá. Eu disse que sim, como sempre. E passei aquele dia sozinha, cozinhando para mim mesma, fingindo que não me importava. Mas eu me importava. Meu Deus, como eu me importava. Levantei-me do sofá e fui até a janela. Lá fora, a rua estava vazia. As luzes de Natal dos vizinhos ainda estavam acesas, piscando na escuridão. Verde, vermelho, dourado. Cores que prometiam alegria. Cores que mentiam. Pensei em todas as vezes que coloquei essas mesmas luzes na minha casa. Todas as vezes que decorei a árvore sozinha. Todas as vezes que tentei criar uma atmosfera calorosa e aconchegante para minha família. E o que recebi em troca? Nada. Absolutamente nada. Lembrei-me do ano em que fiquei doente. Tinha sido há 3 anos. Uma pneumonia forte que me deixou na cama por 2 semanas. O médico me disse que eu precisava de repouso absoluto e que alguém deveria cuidar de mim. Liguei para a Amanda. Mãe, não posso. As crianças têm atividades e o Marcos está ocupado com o trabalho. Mas posso te mandar uma sopa? Serve? Ela nunca mandou a sopa. Liguei para Roberto. Mãe, esta semana está complicada. A Lúcia tem um evento importante e eu tenho reuniões. Mas te ligo mais tarde, tá? Ele não ligou. Passei aquelas 2 semanas sozinha, me arrastando até a cozinha para fazer algo para comer. Tomando remédios com as mãos trêmulas, dormindo suada e com febre sem ninguém para colocar um pano frio na minha testa. E quando finalmente me recuperei e estava disponível para eles novamente, ninguém perguntou como eu tinha estado. Eles só ligaram de novo quando precisaram de algo. Mãe, você pode ficar com as crianças? Mãe, você pode me emprestar dinheiro? Mãe, preciso que você venha me ajudar com isso. Sempre precisando, nunca dando. Afastei-me da janela e voltei para o sofá. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Comecei a olhar as fotos recentes, fotos que Amanda e Roberto postavam em suas redes sociais. Lá estavam eles, sorrindo, felizes, em restaurantes chiques, em viagens à praia, em festas com amigos, vivendo suas vidas perfeitas. E em nenhuma daquelas fotos eu estava, porque eu não fazia parte de suas vidas perfeitas. Eu fazia parte de suas obrigações, seus fardos, as coisas que eles tinham que tolerar, mas não celebrar. Continuei olhando. Encontrei uma foto de 6 meses atrás. Era o aniversário de Marcos. Amanda havia organizado uma grande festa. Havia comida, música, decorações. Todos pareciam felizes. Eu não fui convidada. Fiquei sabendo da festa dias depois, quando vi as fotos online. Quando perguntei a Amanda por que ela não me convidou, ela disse: "Ah, mãe, era uma festa de adultos. Achei que você ficaria entediada. Além disso, foi de última hora." De última hora. Tinha sido planejada por semanas, mas eu não fui convidada porque não fazia parte do círculo social deles. Eu era apenas aquela que cuidava dos filhos deles quando eles queriam sair. As lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de frustração, de anos e anos me sentindo pequena, invisível, insignificante. Enxuguei as lágrimas com raiva e respirei fundo. Eu não ia mais chorar por isso. Eu não ia ficar sentada esperando meus filhos finalmente me verem, porque agora eu entendia a verdade. Eles nunca iam me ver. Não porque eu não fosse visível, mas porque eles escolheram não olhar. O amanhecer chegou lentamente naquela manhã. Eu ainda estava acordada no sofá, cercada por álbuns e fotos espalhados. A luz cinzenta do dia começou a se infiltrar pelas janelas, iluminando a bagunça de memórias que eu havia deixado ao meu redor. Levantei-me com o corpo dolorido. Não havia dormido nada, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Era como se toda a névoa de anos de confusão finalmente tivesse se dissipado e eu pudesse ver com uma clareza dolorosa. Fui para a cozinha e fiz café. Enquanto esperava a cafeteira terminar, abri meu celular e procurei o número do supermercado. Eram 7 da manhã. Eu sabia que eles abriam às 8. Decidi esperar. Sentei-me à mesa com minha xícara de café fumegante nas mãos.
O calor do líquido me confortou, me ancorando na realidade do que eu estava prestes a fazer. Não era vingança, eu sentia. Era algo mais profundo. Era a decisão consciente de parar de me sacrificar por pessoas que nunca apreciaram isso. Era me escolher pela primeira vez em décadas. Às 8 em ponto, disquei o número do supermercado. Uma voz amigável atendeu do outro lado. Bom dia! Como posso ajudar? Bom dia. Preciso cancelar um pedido que fiz para o Natal. O nome é Célia Oliveira. Houve uma pausa enquanto a pessoa procurava no sistema. Sim, aqui está. Um pedido grande para 18 pessoas. Peru, acompanhamentos completos, sobremesas. O total é de $1.800. Tem certeza que deseja cancelar? Já está quase pronto para ser entregue no dia 23. Absoluta certeza. Por favor, cancele. Entendido. O reembolso total será feito no seu cartão em 3 a 5 dias úteis. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, isso é tudo. Obrigada. Desliguei o telefone e olhei para ele. $1.800 que voltariam para mim. $1.800 que eu poderia usar para mim mesma. Para algo que eu quisesse. Para algo que me fizesse feliz. O próximo na minha lista eram os presentes. Eu havia comprado 8 presentes em lojas diferentes nos últimos 3 meses. Alguns ainda tinham as notas fiscais, outros não. Mas eu ia tentar devolver todos eles. Vesti-me rapidamente e saí de casa. A primeira loja abria às 9. Cheguei 15 minutos mais cedo e esperei no estacionamento. Quando as portas finalmente se abriram, fui direto ao balcão de devoluções. Bom dia. Preciso devolver isto. Coloquei uma caixa grande no balcão com um conjunto de montar que havia comprado para o filho mais velho de Roberto. Custou $300. A funcionária verificou a nota. Está dentro do prazo de devolução. Algum problema com o produto? Não, apenas mudei de ideia. Entendido. Reembolso no cartão ou crédito na loja. Reembolso no cartão. Ela processou a devolução e me deu o recibo. $300 de volta. Fui para a segunda loja. Devolvi uma bicicleta que havia comprado para uma das filhas da Amanda. Mais $500. Terceira loja. Uma boneca grande com acessórios. $250. Quarta loja. Roupas para 3 dos netos. $400. Loja após loja. Devolução após devolução. Alguns funcionários me olhavam com curiosidade. Uma senhora idosa devolvendo tantos brinquedos dias antes do Natal provavelmente acharam estranho, mas eu não me importava com o que eles pensavam. Às 2 da tarde, eu havia recuperado $2.300. Havia 2 presentes que não consegui devolver porque perdi as notas. Deixei-os em uma caixa de doação do lado de fora de uma igreja. Que outros os aproveitassem, crianças cujos pais talvez realmente valorizassem suas avós. Voltei para casa exausta, mas com uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era tristeza, era algo como alívio. Como quando você finalmente para de carregar uma carga pesada que segurou por tempo demais. Sentei-me na sala de estar e disquei o número de Paula. Célia, que surpresa! Como você está? Paula, sobre aquela viagem à praia. Quanto tempo você estava planejando ficar? Bem, eu ia ficar até o dia 27, mas posso ficar mais se você quiser. Na verdade, estava pensando em passar o ano novo lá também. É um lugar tranquilo, perfeito para descansar. Posso ir com você? Quero dizer, não só para o Natal. Quero ir por mais tempo. 1 semana, talvez 2. Houve uma pausa. Então Paula disse com uma voz suave. Célia, você está bem? Pode me contar? E então tudo saiu. Contei a ela sobre a conversa que ouvi. Sobre Amanda e Roberto planejando me deixar com os 8 filhos enquanto iam de férias. Sobre todos os anos sendo invisível. Sobre os aniversários esquecidos e os natais solitários. Sobre me sentir usada e descartada. Paula ouviu em silêncio. Quando terminei, sua voz era firme e calorosa. Célia, me escute com atenção. Você vem comigo. Sairemos no dia 23 de manhã e não voltaremos até que você queira. Vamos passar o Natal e o Ano Novo na praia, comendo bem, descansando sem pressão de ninguém. E se alguém te ligar, você me atende. Ouviu? Você não atende.
Mas as crianças têm pais, e esses pais podem cuidar delas pelo menos uma vez na vida. Você não é responsável por resolver os problemas que eles mesmos criaram. Ela estava certa, claro que estava certa, mas décadas de condicionamento não desaparecem com uma conversa. Estou com medo, Paula, medo do que eles vão dizer, do que vão pensar. E o que você pensa? E o que você sente? Célia, você passou a vida inteira se preocupando com o que os outros sentem. É hora de alguém se preocupar com você. E se ninguém mais vai fazer isso, então você tem que fazer por si mesma. Desligamos depois de acertar os detalhes da viagem. Paula me buscaria no dia 23 às 8 da manhã. Levaríamos apenas o necessário: roupas confortáveis, trajes de banho, livros, sem estresse, sem obrigações. Os dias seguintes foram estranhos. Amanda ligou 2 vezes para confirmar que tudo estava pronto para o Natal. Respondi com evasivas. Sim, Amanda, tudo está sob controle. Eu não estava mentindo exatamente. Tudo estava sob controle. Meu controle, não o dela. Roberto mandou uma mensagem. Mãe, vamos deixar as crianças com você no dia 24 às 10 da manhã. Voltaremos no dia 26 à noite. Obrigado por fazer isso. Eu não respondi. Apenas deixei a mensagem como lida. Na noite de 22 de dezembro, comecei a fazer as malas. Tirei uma mala pequena do armário e a coloquei na cama. Não precisava de muito. Um par de calças confortáveis, blusas leves, sandálias, meu maiô que não usava há anos. Enquanto eu arrumava as malas, a campainha tocou. Era tarde, quase 9 da noite. Desci, sentindo-me um pouco surpresa, e abri a porta. Era Amanda. Ela tinha uma sacola na mão e um sorriso forçado no rosto. Oi, mãe, trouxe isto para você. Ela estendeu a sacola. Dentro havia pacotes de biscoitos e caixas de suco. Para as crianças. Você sabe como eles gostam de lanchar. Ela não entrou, nem perguntou como eu estava. Apenas me entregou a sacola como alguém entregando uma encomenda. Amanda, eu disse com voz calma, preciso te dizer uma coisa. Ela olhou para o relógio. Mãe, estou com pressa. O Marcos está me esperando no carro. Pode ser rápido? Eu olhei para minha filha. Eu realmente olhei para ela. Vi a mulher em que ela havia se tornado. Bem-sucedida, confiante, bem vestida. Mas também a vi pelo que ela era. Alguém que aprendeu a usar as pessoas sem nem perceber que estava fazendo isso. Eu não vou estar aqui no Natal. Amanda piscou, confusa. Como assim você não vai estar aqui? Mãe, já combinamos, o quê? Vocês combinaram. Eu não concordei com nada. Eu ouvi sua conversa na semana passada. Sei que planejaram deixar todas as 8 crianças comigo enquanto você e o Roberto saíam de férias. O rosto dela ficou rígido. Você estava escutando minhas conversas particulares? Eu estava na minha própria casa. Você que estava falando alto sem se importar se eu ouvia ou não. Mãe, não é nada demais. São só alguns dias. As crianças te adoram. Não é nada demais, repeti lentamente. Não é nada demais que vocês me usem como babá gratuita. Não é nada demais que vocês presumam que eu não tenho vida própria. Não é nada demais que nunca me perguntem o que eu quero. Do que você está falando? Nós sempre te incluímos. Incluíram? Amanda, não fui convidada para o aniversário do Marcos. Não fui convidada para o seu aniversário de casamento no ano passado. A única vez que vocês me incluem é quando precisam de algo de mim. Você está exagerando. Não, estou vendo com clareza pela primeira vez em anos. Amanda suspirou com impaciência. Tudo bem. Então, o que você quer? Quer que a gente te pague? É isso? Suas palavras me atingiram como um tapa. Pagar-me? Como se essa fosse a peça que faltava, como se o problema fosse dinheiro e não a absoluta falta de respeito e amor. Eu não quero seu dinheiro, Amanda. Eu quero que você me veja. Quero que me valorize, mas percebo que isso nunca vai acontecer. Então, decidi fazer algo diferente este ano. O quê? Vou viajar. Saio amanhã de manhã e não volto até depois do Ano Novo. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi tão denso que pude senti-lo.
Amanda me olhou como se eu tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. Sua boca abriu e fechou várias vezes antes que ela finalmente encontrasse sua voz. Você vai viajar? Mãe, você não pode estar falando sério. Estou falando completamente sério. Mas já está tudo planejado. As crianças estão esperando vir para cá. Já dissemos a elas que passariam o Natal com a vovó. Então vocês terão que mudar seus planos, assim como eu mudei os meus. Amanda deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem fisicamente ameaçadoras. Você não pode fazer isso com a gente. É Natal. É tempo de família. É tempo de família, repeti, com uma calma que me surpreendeu. Mas eu não conto como família, conto. Eu só conto como aquela que resolve os problemas de todo mundo. Você está sendo ridícula. Claro que você é da família. Quando foi a última vez que você me convidou para fazer algo que não envolvesse cuidar dos seus filhos? Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Eu a vi vasculhar a memória, tentando encontrar um único exemplo. Não encontrou. Exatamente, eu disse. Você não consegue se lembrar porque não aconteceu. Eu só existo para você quando você precisa de mim. Mãe, você está interpretando tudo errado. Estivemos ocupados, é verdade, mas isso não significa que não te amamos. Amor sem ação são apenas palavras vazias, Amanda. O rosto dela começou a ficar vermelho. Eu reconheci aquela expressão. Era a mesma que ela fazia quando era criança e não conseguia o que queria. E o que vamos fazer com as crianças? Roberto e eu já pagamos pelos hotéis, já fizemos as reservas, não podemos simplesmente cancelar tudo assim. Isso não é problema meu. Não é seu problema? São seus netos? Sim, são meus netos, mas são seus filhos. Sua responsabilidade, não minha. Amanda balançou a cabeça incrédula. Eu nem te reconheço. Esta não é você. Você está certa. Esta não é a mulher que você conheceu a vida toda. Aquela mulher se deixava pisar. Esta é a nova versão que decidiu que já basta. E você vai fazer isso? Vai estragar o Natal dos seus netos só para provar um ponto? Suas palavras foram projetadas para me fazer sentir culpada. E funcionaram por um momento. Senti a pontada familiar no peito, o impulso de recuar, de dizer que estava exagerando, de voltar ao meu papel habitual. Mas então me lembrei da conversa que ouvi. É só deixar os 8 netos com ela para cuidar e pronto. Lembrei-me de todos os aniversários esquecidos, todas as noites solitárias, todos os momentos em que fui invisível para minha própria família. Eu não estou estragando nada, eu disse com voz firme. Vocês estragaram o respeito que deveriam ter por mim anos atrás. Eu só estou pegando o que restou da minha dignidade. Isso é puro egoísmo. Papai ficaria decepcionado com você. Essa foi a gota d'água. Mencionar meu marido morto. Usá-lo como uma arma contra mim. Não se atreva, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Não se atreva a falar do seu pai. Ele nunca me tratou como você me trata. Ele me valorizava, ele me via, ele me amava de verdade. E nós te amamos também. Não, vocês me usam. Há uma diferença. Amanda pegou o celular do bolso. Vou ligar para o Roberto. Ele vai falar com você. Isso é loucura. Ligue se quiser. Minha decisão não vai mudar. Ela discou enquanto me fuzilava com os olhos. Esperou que Roberto atendesse. Roberto, você está no Viva Voz. Estou com a mãe e ela acabou de me dizer que não vai estar aqui no Natal, que vai viajar. Diga a ela que isso é um absurdo. Ouvi a voz de Roberto do outro lado. O quê? Mãe, isso é verdade? Sim, Roberto, é verdade. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Muitas coisas aconteceram, por muitos anos, e eu finalmente decidi que mereço algo melhor do que ser tratada como sua funcionária. Ninguém te trata como funcionária. Você é nossa mãe. Quando foi meu último aniversário, Roberto? Silêncio. Eu te digo, foi em 15 de agosto, há 4 meses. Você não ligou, não escreveu, não veio, nada. Mãe, eu estava ocupado com...
Vocês estão sempre ocupados, exceto quando precisam de mim para algo, então vocês encontram tempo. Isso não é justo, interveio Amanda. Você está nos punindo por algo que nem sabíamos que te incomodava. Incomodava porque vocês nunca pararam para me perguntar. Nunca se importaram com como eu me sentia. Vocês só se importavam com o que eu podia fazer por vocês. Roberto falou novamente. Mãe, podemos conversar sobre isso depois do Natal, mas agora precisamos que você esteja disponível. Completei por ele. É essa a palavra que você está procurando. Vocês precisam que eu esteja disponível. Bem, adivinha? Eu não estou mais. Então o que vamos fazer? A voz de Roberto soava mais irritada do que preocupada. Vocês vão fazer o que todos os pais fazem, cuidar de seus próprios filhos, cancelem suas viagens, ou levem as crianças com vocês, ou contratem alguém. Não sei, não é meu problema para resolver. Amanda fechou os olhos como se estivesse fazendo um esforço para manter a calma. Mãe, seja razoável. Já pagamos milhares de reais por essas viagens. Não podemos simplesmente... Eu paguei $1.800 pela ceia que vocês iam comer. $2.500 pelos presentes que vocês iam abrir. Esse dinheiro também importa. Ou pelo menos deveria. Espere, disse Roberto. Você cancelou a ceia? E os presentes? Devolvi, cada um deles, e peguei meu dinheiro de volta. O silêncio do outro lado do telefone foi absoluto. Eu podia imaginar o rosto de Roberto processando essa informação. Não acredito que você fez isso, disse Amanda finalmente. As crianças vão ficar arrasadas. As crianças vão ficar bem. Elas são resilientes. O que não vai ficar bem é se continuarem crescendo, achando que as avós só existem para servi-las. Amanda guardou o celular. Seus olhos brilhavam. Mas não sei se era de lágrimas ou de raiva. Tudo bem, vá, faça sua viagem. Mas não espere que as coisas voltem ao normal quando você voltar. Eu não quero que as coisas voltem ao normal. Esse é exatamente o ponto. Ela se virou e começou a andar em direção ao carro. Então parou e me olhou por cima do ombro. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é de não ter feito isso antes. Observei-a entrar no carro onde Marcos estava esperando. Mesmo à distância, pude ver sua linguagem corporal tensa enquanto lhe contava o que havia acontecido. O carro partiu rapidamente e desapareceu na escuridão da rua. Fechei a porta e me apoiei nela. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia rápido. Mas não me sentia mal. Sentia-me libertada. Subi para o meu quarto e continuei a fazer as malas. Dobrei cada peça de roupa com cuidado, pensando na praia, no sol, em conversas sem pressão. Arrumei meu maiô, aquele que comprei há 3 anos e nunca usei porque nunca havia tempo para mim. Coloquei meu livro favorito na mala, um livro que tentei ler 5 vezes, mas sempre fui interrompida. Desta vez, eu o terminaria. Adicionei um caderno novo. Talvez eu escrevesse, talvez eu desenhasse, talvez eu apenas o usasse para fazer listas de coisas que me faziam feliz, coisas que eu havia esquecido que gostava. Meu telefone começou a tocar. Era Roberto. Eu não atendi. Ele ligou mais 3 vezes, depois Amanda, depois Marcos, depois Lúcia. Todos queriam me convencer, todos queriam que eu voltasse ao meu lugar, ao lugar onde eu era útil, mas invisível. Desliguei o telefone. O silêncio que se seguiu foi lindo. Sentei-me na cama e olhei para a mala meio cheia. Era pequena. Eu não precisava de muito, só precisava de espaço para respirar. O dia 23 de dezembro amanheceu com céu limpo. Acordei cedo, antes do sol nascer, com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era culpa, era expectativa. Algo que não sentia há anos. Tomei um banho longo, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Vesti roupas confortáveis, uma calça de algodão e uma blusa leve. Nada chique, nada que precisasse ser passado ou combinado. Apenas roupas que me faziam sentir livre. Desci para a cozinha e fiz café. Enquanto o bebia, olhei ao redor da casa. Tudo estava limpo, arrumado, vazio. Não havia decorações de Natal este ano. Não havia árvore,
nem luzes. Era apenas uma casa, e pela primeira vez em muito tempo, isso me pareceu suficiente. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Paula havia chegado. Abri a porta e lá estava ela, sorrindo, com óculos de sol na cabeça e uma energia contagiante. Pronta para a aventura? Mais do que pronta. Coloquei minha mala no porta-malas do carro dela. Era um carro antigo, mas confiável, perfeito para uma longa viagem. Paula havia preparado uma caixa térmica com água, refrigerantes e lanches para a estrada. Quando entrei no carro e fechei a porta, senti algo que não esperava. Alívio absoluto, como se tivesse acabado de soltar um peso que carregava há décadas. "Tudo bem?" perguntou Paula ao ligar o carro. "Tudo perfeito." Deixamos a cidade para trás. As ruas ficaram menos congestionadas, os prédios menores, até que finalmente havia apenas a estrada aberta à nossa frente. Paula colocou uma música suave, nada natalino, apenas melodias calmas que preenchiam o silêncio sem exigir atenção. Na primeira hora não conversamos muito. Eu olhava pela janela, observando a paisagem passar. Campos abertos, árvores, pequenas cidades que apareciam e desapareciam. Senti como se estivesse acordando de um sonho longo e confuso. "Eles ligaram?" Paula perguntou eventualmente. "Muitas vezes. Desliguei o telefone." "Fez bem." "Paula, você acha que sou uma pessoa má?" Ela me olhou de soslaio. "Por que você pergunta isso?" "Porque deixei meus netos sem Natal. Porque cancelei tudo. Porque fui embora." Paula suspirou. "Célia, me diga uma coisa. Se uma amiga sua te contasse essa história, se ela te dissesse que os filhos a usam, que nunca a valorizam, que só a procuram quando precisam de algo, o que você diria a ela?" Pensei por um momento. "Eu diria que ela merece algo melhor." "Exatamente. Então por que você não merece o mesmo?" Eu não tinha uma resposta para isso, ou talvez tivesse, mas nunca me permiti dizê-la em voz alta. Passei tantos anos acreditando que meu valor estava no que eu podia dar, no que eu podia fazer pelos outros, que esqueci que também tinha o direito de receber. Continuamos dirigindo. Paramos uma vez para abastecer e esticar as pernas. Paula comprou café e pão doce. Sentamos em um banco do lado de fora do posto de gasolina, comendo em um silêncio confortável. "A cidade para onde vamos é pequena", disse Paula. "Não há muito o que fazer, mas essa é a graça. É tranquila, as pessoas são amigáveis, tem uma praia linda e a casa que aluguei tem uma varanda onde se pode ver o pôr do sol. Parece perfeito. Não tem internet na casa. Quer dizer, tem, mas é péssima, então você vai ficar basicamente desconectada." Melhor ainda. Chegamos à cidade por volta das 2 da tarde. Era exatamente como Paula havia descrito. Pequena, pitoresca, com casas de cores pastel e ruas de paralelepípedos. A brisa do mar nos alcançou, trazendo o cheiro de sal e liberdade. A casa que Paula alugou era modesta, mas aconchegante. 2 quartos, uma pequena cozinha, uma sala com grandes janelas com vista para a praia. Tudo era simples, limpo, pacífico. "Este é o seu quarto", disse Paula, abrindo uma porta. Era um quarto pequeno, com uma cama coberta com lençóis brancos, uma mesinha de cabeceira e uma janela com vista para o mar. Larguei minha mala no chão e caminhei até a janela. O oceano se estendia infinitamente à minha frente, brilhando sob o sol da tarde. As ondas quebravam suavemente na areia. Algumas gaivotas voavam em círculos. Fiquei ali, observando, e algo dentro de mim começou a se soltar. Algo que estava tenso há anos. "Vou fazer algo para comer", disse Paula da porta. "Descanse um pouco se quiser." Sentei-me na cama e respirei fundo. O ar aqui tinha um gosto diferente, mais limpo, mais livre. Liguei meu celular por um momento apenas para ver se havia alguma emergência real. 53 chamadas perdidas, 27 mensagens de texto, todas de Amanda, Roberto, Marcos, Lúcia. As mensagens começaram com confusão, depois passaram para raiva e, em seguida, para tentativas de manipulação.
Amanda. Mãe, as crianças estão chorando. Era isso que você queria? Roberto. Liguei para o supermercado. Eles confirmaram que você cancelou tudo. Este é um nível de egoísmo que eu nunca imaginei de você. Marcos. Célia. A Amanda está muito chateada. Isso não faz bem para a saúde dela. Você precisa voltar. Lúcia. Não entendo o que fizemos de errado. Sempre te tratamos com respeito. Li cada mensagem sem sentir o que esperava sentir. Não senti culpa. Não senti urgência em responder. Senti apenas uma distância clara entre eles e eu. Desliguei o celular novamente e o coloquei no fundo da mala. Paula me chamou da cozinha. A comida está pronta. Saí do quarto e encontrei uma mesa simples, mas cheia de coisas boas. Salada fresca, peixe grelhado, arroz, frutas, comida simples com gosto de cuidado. Comemos devagar, sem pressa, conversando sobre coisas sem importância. O tempo, as cores do pôr do sol, os planos para os próximos dias. Amanhã é véspera de Natal, disse Paula. Pensei que poderíamos caminhar na praia pela manhã. Há um pequeno mercado no centro onde vendem artesanato. E à noite, se você quiser, podemos fazer um jantar simples aqui ou ir ao restaurante da cidade. O que você preferir está bom para mim. Célia, esta viagem é para você. O que você quer? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava isso. Eu quero caminhar na praia. Eu disse lentamente. Quero ver o mercado. E à noite, quero um jantar tranquilo aqui, sem estresse. Paula sorriu. Então é isso que faremos. Naquela tarde, caminhamos na praia. O sol estava começando a se pôr e tudo estava pintado de dourado. Deixei a água tocar meus pés. Estava fria, mas refrescante. Paula caminhava ao meu lado, pegando conchas de vez em quando. Havia outras pessoas na praia, famílias com crianças construindo castelos de areia, casais caminhando de mãos dadas, grupos de amigos rindo. Todos pareciam em paz. Ninguém parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Sabe o que mais dói? Eu disse de repente. O quê? Que eles nem notaram que eu estava desaparecendo. Eles só notavam que eu estava lá quando precisavam de mim. Fui invisível por anos e eles nunca se importaram. Paula parou e pegou meu braço. Célia, olhe para mim. Você me é invisível. Eles escolheram não te ver. Há uma enorme diferença. E o fato de eles não conseguirem ver o seu valor não significa que você não o tenha. Suas palavras me atingiram com força. Senti as lágrimas vindo, mas desta vez não as impedi. Deixei-as cair livremente enquanto o som das ondas as acompanhava. Paula me abraçou. Ela não disse mais nada. Apenas me segurou enquanto eu chorava anos de dor acumulada. Quando finalmente me afastei, enxuguei as lágrimas e olhei para o horizonte. O sol tocava a água agora, criando um caminho de luz sobre as ondas. Obrigada, eu disse a Paula. Pelo quê? Por me ver, por estar aqui, por não me julgar. É isso que amigos de verdade fazem. Voltamos para casa quando já estava escurecendo. Paula fez chá e sentamos na varanda, enroladas em mantas leves, ouvindo o som constante do mar. Não conversamos muito. Não havia necessidade. A companhia era suficiente. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Não houve pesadelos, nem ansiedade. Apenas um descanso profundo e restaurador. A véspera de Natal amanheceu clara e quente. Acordei com o som das gaivotas e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um momento, não me lembrei onde estava. Então tudo voltou. Eu estava longe. Estava livre. Estava me escolhendo pela primeira vez em décadas. Levantei-me devagar, sem pressa. Paula já estava na cozinha preparando o café da manhã. Torradas, frutas frescas, suco de laranja. Bom dia. Como dormiu? Melhor do que em anos. Na varanda, olhando o mar. A água estava calma esta manhã, quase como um espelho refletindo o céu. Algumas pessoas já caminhavam na praia, aproveitando as horas frescas antes que o sol ficasse mais forte. Pronta para o mercado? Perguntou Paula. Pronta. Fomos caminhando até o centro da cidade.
As ruas estavam mais animadas do que no dia anterior. Música de Natal tocava nas lojas, mas não era a música comercial e barulhenta da cidade. Era suave, quase reconfortante. O mercado era pequeno, mas charmoso. Havia barracas com artesanato local, joias feitas à mão, fotografias em preto e branco de artistas locais. Tudo tinha um toque pessoal, como se cada peça carregasse a história de quem a criou. Parei em uma barraca que vendia pulseiras de tecido. Eram simples, mas bonitas, cada uma em cores diferentes. A mulher que as vendia era mais velha, provavelmente da minha idade. Tinha mãos enrugadas, mas fortes, mãos que trabalharam a vida inteira. São lindas, eu disse a ela. Obrigada, eu mesma as faço. Cada uma é única. Quanto custa esta? Apontei para uma em tons de verde e branco. R$ 15. Tirei o dinheiro da minha bolsa e a comprei. Coloquei-a no pulso e gostei da sensação. Leve, simples, minha. Paula comprou uns brincos. Continuamos caminhando, parando em diferentes barracas, sem pressa, sem horário. Foi a primeira vez em anos que pude fazer algo assim. Apenas andar, olhar, existir sem que ninguém precisasse de nada de mim. Em uma das barracas havia cadernos artesanais. Lembrei-me do caderno que trouxe na mala. Pensei em todas as coisas que queria escrever, todas as coisas que mantive em silêncio por tanto tempo. Comprei um pequeno caderno com capa de tecido. Custou R$ 25. Eu o teria de reserva para quando o outro estivesse cheio de palavras que precisavam sair. Por volta do meio-dia, voltamos para casa. Estava quente agora e decidimos passar a tarde na praia. Paula trouxe guarda-sol e toalhas. Coloquei meu maiô pela primeira vez em 3 anos. Olhei-me no espelho antes de sair. Meu corpo havia envelhecido. Havia rugas, estrias, marcas do tempo. Mas também havia o corpo que carregou 2 filhos, o corpo que trabalhou incansavelmente, o corpo que me sustentou através de tudo. Em outro tempo, eu teria me criticado, teria pensado em tudo que estava errado, mas hoje senti apenas gratidão. Este corpo me trouxe até aqui, a este momento de liberdade. Passamos a tarde sob o guarda-sol. Paula lia um livro. Eu apenas olhava o mar, sentindo o sol na pele, ouvindo as ondas. Havia paz aqui, uma paz que eu não sabia que podia existir. Em algum momento da tarde, liguei meu celular brevemente. Mais mensagens, mais ligações. Agora havia também mensagens de números que eu nem reconhecia. Provavelmente amigos de Amanda e Roberto, recrutados para me fazer sentir culpada. Uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era de Amanda. Tivemos que cancelar tudo. Os hotéis não nos devolveram o dinheiro. O Roberto está furioso. As crianças não param de perguntar por você. Espero que você esteja feliz. Li a mensagem 2 vezes. Esperava sentir algo. Culpa, talvez. Remorso. Mas tudo o que senti foi uma clareza fria. Isso não era minha responsabilidade. Nunca deveria ter sido. Respondi pela primeira vez. Sinto muito que tenham tido que mudar seus planos. As crianças têm pais. É hora de vocês agirem como tal. Enviei a mensagem e desliguei o celular novamente. Paula me olhou. Tudo bem? Tudo perfeito. Naquela noite, em vez de um jantar elaborado, fizemos algo simples. Massa com vegetais frescos, salada, uma taça de vinho. Comemos na varanda enquanto o sol se punha no horizonte. Feliz véspera de Natal, disse Paula, erguendo a taça. Feliz véspera de Natal, respondi. Brindamos e o som das taças se chocando foi suave e claro. Não havia fogos de artifício, não havia presentes caros, não havia estresse. Apenas 2 amigas compartilhando um jantar tranquilo à beira-mar. Sabe qual é a coisa mais estranha? Eu disse depois de um tempo. O quê? Que não sinto falta de nada que deixei para trás. Pensei que me sentiria mal, pensei que sentiria falta das crianças, das tradições, de toda aquela loucura de Natal. Mas não, sinto apenas alívio. Isso é porque você finalmente está onde deveria estar, consigo mesma. Naquela noite, dormi profundamente de novo.
Sonhei com o mar, com caminhar na praia sem rumo, com ter tempo para tudo e pressa para nada. O dia de Natal amanheceu igualmente lindo. Paula e eu tomamos um café da manhã tardio, sem alarmes, sem obrigações. Depois, fomos caminhar por uma trilha que margeava a costa. A paisagem era de tirar o fôlego. Rochas, vegetação selvagem, o mar se estendendo infinitamente. À tarde, decidimos ir ao restaurante da cidade. Era um lugar pequeno, familiar. Havia outras pessoas lá, também passando um Natal tranquilo. Um casal de idosos, um grupo de amigos, todos pareciam felizes, relaxados. Pedimos peixe fresco e uma garrafa de vinho branco. A comida estava deliciosa, preparada com cuidado e carinho. Não era um jantar elaborado de 15 pratos. Era simples, mas tinha algo que os jantares que eu costumava preparar nunca tiveram. Eu podia aproveitá-lo sem me preocupar em servir os outros. Enquanto comíamos, meu celular começou a vibrar na minha bolsa. Eu o ignorei. Ele continuou vibrando. Paula me olhou. Você vai atender? Não. Mas a vibração continuou, insistente, irritante. Finalmente peguei o celular. Era Amanda ligando repetidamente. Suspirei e atendi. Sim, mãe. A voz dela soava diferente, controlada, mas tensa. Precisamos conversar. Estou ocupada. Você está ocupada, repetiu ela em um tom que não consegui decifrar. É dia de Natal e você está ocupada. Isso mesmo. Roberto e eu estamos indo para sua casa amanhã. Precisamos resolver isso. Não há nada para resolver, Amanda. Já tomei minha decisão. Você não pode simplesmente ir embora e fingir que não tem responsabilidades. Minhas únicas responsabilidades são comigo mesma. Vocês são adultos. Têm que aprender a administrar suas próprias vidas. E as crianças? O que elas fizeram de errado? As crianças não fizeram nada de errado, mas também não é meu trabalho criá-las. Eu já criei meus filhos. Agora é a sua vez. Eu nem te reconheço. Bom, porque a mulher que você conhecia não existe mais. Ela se cansou de ser invisível. Houve uma longa pausa. Então Amanda falou em uma voz mais baixa, quase ameaçadora. Tudo bem, se é isso que você quer. Perfeito. Mas não espere que a gente te procure quando você voltar. Não espere que a gente te inclua em nada. Você tomou sua decisão. Agora viva com as consequências. Viverei com elas perfeitamente bem. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de medo, de algo como libertação. Paula me olhou do outro lado da mesa. Como você se sente? Livre. Naquela noite, de volta à casa, sentei-me na varanda com o caderno que havia comprado. Abri a primeira página e comecei a escrever. Hoje é Natal e estou onde quero estar. Pela primeira vez na minha vida, escolhi minha própria paz em vez das expectativas dos outros. E não me arrependo. Continuei escrevendo. Sobre os anos de silêncio, sobre os momentos de invisibilidade, sobre aprender que dizer não é egoísmo, mas amor próprio. Escrevi até minha mão doer. E quando finalmente fechei o caderno, senti algo que não sentia há anos. Esperança. Os dias seguintes passaram em uma calma que eu não conhecia. Paula e eu acordávamos tarde, tomávamos café da manhã na varanda, caminhávamos na praia, líamos, conversávamos. Não havia horários nem pressões, apenas o tempo que se movia lento e suave, como as ondas. Na tarde de 28 de dezembro, eu estava lendo na sala quando ouvi meu celular tocar. Eu o havia deixado ligado, mas no silencioso. Desta vez não era uma ligação, era uma mensagem de um número desconhecido. Abri por curiosidade. Célia, é a Lorena Costa, sua vizinha. Amanda e Roberto estão aqui. Eles estão batendo na porta há 1 hora. Achei que você deveria saber. Li a mensagem 2 vezes. Então eles haviam cumprido a ameaça. Tinham vindo me procurar. Imaginei a cena. Amanda batendo furiosamente na porta. Roberto andando de um lado para o outro, impaciente. Ambos esperando que eu aparecesse, para pedir desculpas, para voltar ao meu lugar, respondi a Lorena. Obrigada pelo aviso.
Não estou na cidade. Não voltarei até depois do ano novo. Se eles voltarem, por favor, não lhes dê nenhuma informação sobre mim. Lorena respondeu rapidamente. Entendido. Se cuida. Coloquei o celular de lado e voltei ao meu livro. Mas não conseguia me concentrar. Sabia que isso não tinha acabado. Sabia que eventualmente teria que enfrentá-los cara a cara. Naquela noite, enquanto jantávamos, contei a Paula o que havia acontecido. E o que você vai fazer quando voltar? Ela perguntou. Ainda não sei, mas sei que não vou voltar a ser quem eu era antes. E se eles não aceitarem isso? Então eles não aceitam. Não posso controlar como eles reagem. Só posso controlar como eu reajo. Paula assentiu. Você vai ficar bem, Célia. Você é mais forte do que pensa. No dia 29 de dezembro, decidimos fazer algo diferente. Paula tinha ouvido falar de uma pequena galeria de arte na cidade vizinha. Pegamos o carro e fomos explorar. A galeria era pequena, mas cheia de obras lindas. Pinturas de paisagens locais, esculturas em madeira, fotografias em preto e branco, tudo criado por artistas da região. Havia uma pintura em particular que me chamou a atenção. Era de uma mulher mais velha, sentada em uma cadeira de madeira, olhando para o mar. Sua postura era pacífica, quase meditativa. Havia algo naquela imagem que ressoou profundamente em mim. É linda, eu disse ao dono da galeria. Uma artista local a pintou, ele explicou. Ela diz que representa a paz que vem depois da tempestade. Quanto custa? 500 euros. Era mais do que eu planejava gastar, mas algo naquela pintura falou comigo. Era como ver minha própria transformação refletida em óleo. Vou levar? No caminho de volta para casa, penduramos a pintura na sala de estar. Paula deu um passo para trás para admirá-la. É perfeita para você. Sim, eu disse. Acho que sim. Naquela noite, escrevi mais no meu caderno, sobre o medo que senti no início, sobre a culpa que esperava sentir, mas que nunca veio, sobre descobrir que a solidão escolhida era diferente da solidão imposta. No dia 30 de dezembro, enquanto caminhávamos na praia, meu celular tocou. Desta vez, era um número que eu reconhecia. Era Marcos, o marido de Amanda. Hesitei antes de atender, então decidi que era hora de enfrentar isso diretamente. Sim. Célia, preciso falar com você. Sua voz era séria, quase formal. Estou ouvindo. Amanda está arrasada. Você não entende o dano que causou. Pelo contrário, entendo perfeitamente o dano que permiti que eles me causassem por anos. Isso não é sobre você, é sobre família. Família. Marcos, quantas vezes você me convidou para algo que não envolvesse cuidar dos seus filhos? Quantas vezes você me perguntou como eu estou? Quantas vezes você me tratou como algo mais do que uma babá conveniente? Silêncio do outro lado. Exatamente. Nenhuma vez. Porque para você, para Amanda, para Roberto, eu só existo quando sou útil. Bem, adivinha? Não aceito mais isso. Você é a avó. Deveria estar lá para as crianças. Eu sou uma pessoa antes de ser avó, e essa pessoa merece respeito. Amanda diz que não quer te ver de novo. Essa é a decisão dela. Estarei aqui quando ela estiver pronta para me tratar com dignidade, mas não antes. Você é incrivelmente egoísta. E você é incrivelmente cego, mas não é mais meu trabalho fazer você ver. Desliguei. Desta vez, minhas mãos não tremiam. Desta vez, senti apenas uma calma profunda. Paula tinha ouvido a conversa. Ela não disse nada, apenas me abraçou. No dia 31 de dezembro, decidimos fazer uma pequena celebração. Compramos frutos do mar frescos no mercado e os cozinhamos nós mesmas. Não foi um jantar elaborado, mas foi especial. Arrumamos a mesa com velas e flores silvestres que havíamos colhido em nossas caminhadas. Às 11 da noite, subimos para a varanda com taças de cidra. De lá, podíamos ver alguns fogos de artifício à distância, pequenos pontos de luz no céu escuro. Há novos começos, disse Paula, erguendo a taça. A me escolher, respondi. Brindamos enquanto os sinos da meia-noite começaram a tocar na igreja da cidade.
O dia 1º de janeiro amanheceu tranquilo. Paula e eu passamos o dia sem fazer muito, apenas existindo. À tarde, recebi outra mensagem. Desta vez, era de Roberto. Mãe, isso já foi longe demais. Você precisa voltar e consertar isso. Amanda não para de chorar. As crianças estão perguntando por você. Papai não teria querido isso. Li a mensagem várias vezes. A tentativa de usar meu marido morto como arma emocional não funcionava mais. Ele tinha sido um bom homem, ele me valorizava. E se estivesse vivo, teria entendido por que fiz o que fiz. Respondi: Roberto, seu pai me ensinou que o amor verdadeiro não é manipulação. Ele me ensinou que os relacionamentos são construídos com respeito mútuo. Se a Amanda está chorando, talvez seja a hora de vocês refletirem sobre o porquê. Se as crianças estão perguntando por mim, diga a elas que a avó as ama, mas também se ama. Estarei de volta em 2 dias. Quando eu voltar, as coisas serão diferentes. Ou vocês aceitam a nova Célia, ou não temos mais nada para conversar. Enviei a mensagem e desliguei o celular. No dia 2 de janeiro, Paula e eu arrumamos nossas coisas. A viagem de volta foi tranquila. Eu olhava pela janela, processando tudo o que havia vivido naqueles dias. Eu não era uma pessoa diferente. Era a mesma pessoa de sempre, mas finalmente livre das correntes que permiti que me colocassem. Quando chegamos à minha casa, Paula me ajudou a tirar a mala. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Vou ficar perfeita. Nós nos abraçamos. Obrigada por tudo, Paula, por me ver, por estar lá. Quando quiser repetir a viagem, é só me avisar. Observei-a se afastar em seu carro, então entrei na minha casa. Estava exatamente como eu a deixei. Limpa, arrumada, vazia. Mas agora aquele vazio não me assustava. Era espaço, espaço para construir algo novo. Pendurei a pintura que comprei na parede da sala. A mulher olhando para o mar agora olhava para mim, me lembrando de quem eu era agora. Naquela noite, enquanto preparava um chá, a campainha tocou. Olhei pela janela. Eram Amanda e Roberto, juntos, com rostos sérios. Respirei fundo. Era a hora da conversa final. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Precisamos conversar, disse Amanda. Então falem. Amanda e Roberto ficaram na porta, olhando para mim como se não me reconhecessem. Talvez não me reconhecessem mesmo. A mulher que eles conheceram a vida toda teria aberto a porta, convidado-os a entrar, feito café, teria feito de tudo para amenizar a tensão. Mas aquela mulher não existia mais. Você não vai nos deixar entrar? Perguntou Roberto, em um tom que pretendia ser autoritário, mas soava mais como confusão. Depende do que vocês vieram dizer. Amanda cruzou os braços. Seu rosto estava tenso, com olheiras que revelavam noites sem dormir. Mas não sentia a necessidade de consertar isso. Não era meu trabalho consertar as consequências de suas próprias decisões. Viemos falar sobre o que aconteceu, disse Amanda. Sobre como você estragou o Natal de toda a família. Eu não estraguei nada. Vocês criaram uma situação insustentável e eu simplesmente me recusei a fazer parte dela. Você nos deixou na mão, interveio Roberto. Perdemos milhares de reais em reservas que não pudemos cancelar. Tivemos que passar o Natal com 8 crianças gritando e perguntando por você. E eu passei o Natal em paz pela primeira vez em anos. Foi uma escolha, a minha. Amanda deu um passo à frente. Você sabe como foi difícil explicar para as crianças por que a avó as abandonou? Eu não abandonei ninguém. Eu me recusei a ser usada. Há uma diferença. Isso é ridículo, disse Roberto. Você é nossa mãe. Deveria estar lá por nós. Fui sua mãe por toda a minha vida. Eu os criei. Cuidei de vocês. Sacrifiquei tudo por vocês. Mas vocês não são mais crianças. São adultos com suas próprias famílias e não sou mais obrigada a resolver todos os seus problemas. Então o quê? Amanda me olhou com os olhos brilhando. Não somos mais sua família? Não importamos? Vocês deixaram de me tratar como família há muito tempo. Vocês me transformaram em um serviço, em algo útil, mas não valioso. Isso não é verdade. Não?
Eu olhei firmemente para ela. Quando foi meu último aniversário, Amanda? Ela abriu a boca, mas nada saiu. 15 de agosto. Há quase 5 meses. Você não ligou, não veio, nem mandou uma mensagem até 3 dias depois. E você, Roberto? Nem isso. Roberto desviou o olhar. Estivemos ocupados. Vocês estão sempre ocupados, exceto quando precisam de mim para algo. Isso é um exagero, disse Amanda. Sim, estivemos ocupados, mas sempre te amamos. Amor sem ações é apenas barulho. Vocês me amaram quando era conveniente, me procuraram quando precisavam de algo. Mas quando eu precisei de algo, quando estava doente, quando estava sozinha, vocês nunca estiveram lá. Amanda enxugou as lágrimas que começavam a cair, mas desta vez não sentiu o impulso de confortá-la. Eram lágrimas que ela precisava chorar. Então, e agora? Perguntou Roberto. Você vai simplesmente nos cortar da sua vida? Não estou cortando vocês. Estou estabelecendo limites. Não estarei mais disponível toda vez que vocês precisarem de mim. Não vou mais pagar por coisas que vocês deveriam estar pagando. Não vou mais cuidar de seus filhos toda vez que quiserem escapar. Tenho minha própria vida e é hora de vivê-la. Mas você é a avó, insistiu Amanda. Sim, sou a avó. E amo meus netos, mas amá-los não significa sacrificar minha dignidade. Se vocês querem que eu faça parte de suas vidas, será nos meus termos, com respeito, com consideração, com reciprocidade. Isso é egoísmo, disse Roberto. Chame do que quiser, eu chamo de amor próprio. Houve um longo silêncio. Amanda e Roberto se olharam, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que só irmãos compartilham. Finalmente, Amanda falou. E se não pudermos aceitar isso? Então não temos mais nada para conversar. A porta está aberta quando estiverem prontos para me ver como uma pessoa, não como um recurso, mas não vou implorar pelo seu respeito. Não mais. Amanda se virou e começou a caminhar para o carro. Roberto ficou por mais um momento, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Havia algo ali. Talvez confusão. Talvez o primeiro vislumbre de compreensão. Nunca pensei que você faria algo assim, ele disse finalmente. Nem eu. Mas acontece que tenho mais força do que vocês dois pensavam. Ele assentiu lentamente e seguiu a irmã. Observei-os entrar no carro e ir embora. Não senti tristeza. Não senti alívio. Senti apenas calma. Fechei a porta e me apoiei nela. Minhas pernas tremiam um pouco, não de medo, mas da adrenalina de finalmente ter dito tudo o que precisava dizer. Os dias seguintes passaram em uma estranha quietude. Meu telefone não tocou. Não houve mensagens. Não houve tentativas de contato. Era como se meus filhos tivessem decidido cumprir a ameaça de desaparecer da minha vida. E, curiosamente, não me senti vazia. Senti-me livre. Comecei a construir uma nova rotina. Levantava-me quando meu corpo queria acordar, não quando um alarme me forçava. Tomava café da manhã devagar, saboreando cada mordida. Lia os livros que comprei anos atrás, mas nunca tive tempo de abrir. Inscrevi-me em uma aula de pintura no centro comunitário. Conheci outras mulheres da minha idade, mulheres com suas próprias histórias, suas próprias batalhas, suas próprias vitórias. Formamos um pequeno grupo. Nos reuníamos às quintas-feiras para pintar e conversar. Uma delas, Sônia Alves, me contou sua própria história. Como seus filhos também a usaram por anos. Como ela finalmente disse basta. E como depois de um ano difícil, seus filhos voltaram com uma atitude diferente. Nem todos voltam, ela me avisou. Alguns nunca entendem, mas mesmo que não voltem, você ficará bem. Porque finalmente tem a si mesma. Ela estava certa. 1 mês se passou, depois 2. Março chegou com seus dias mais quentes e noites mais longas. Eu ainda estava vivendo minha nova vida, calma, autônoma, em paz. Numa tarde de terça-feira, eu estava no meu jardim, plantando flores, quando ouvi o portão se abrir. Olhei para cima e vi Roberto parado ali, sozinho, com as mãos nos bolsos. Oi, mãe.
Tirei minhas luvas de jardinagem e me levantei. Roberto, posso entrar? Pensei por um momento, então assenti. Pode entrar. Entramos em casa. Servi-lhe um pouco de água. Sentamo-nos na sala de estar, com a pintura da mulher olhando para o mar, nos observando da parede. Bela pintura, disse ele. Comprei na minha viagem. Houve um silêncio constrangedor. Finalmente, Roberto falou. Tenho pensado muito no que você disse, sobre como te tratamos. E você está certa. A voz dele falhou um pouco. Você está certa em tudo. Eu não disse nada. Apenas esperei. Lúcia e eu temos conversado sobre como dependíamos de você para tudo, sobre como nunca perguntamos como você estava, sobre como te transformamos em uma funcionária em vez de te tratar como nossa mãe. Ele enxugou os olhos. Me desculpe, mãe. De verdade. As palavras que esperei por anos finalmente chegaram, mas eu não precisava mais delas da mesma forma. Elas não definiam mais o meu valor. Obrigada por dizer isso, respondi calmamente. Você acha que podemos começar de novo? Diferente, com respeito? Isso depende de vocês. Já deixei meus limites claros. Se estiverem dispostos a respeitá-los, podemos tentar. Ele assentiu. Vamos respeitá-los. Eu te prometo. Não sabia se Amanda eventualmente viria também. Não sabia se as coisas voltariam a ser completamente normais. Mas eu havia aprendido algo crucial. Minha paz não dependia deles mudarem. Dependia de eu me manter firme no meu próprio valor. Roberto foi embora depois de 1 hora. Foi uma conversa pequena, cautelosa. Mas foi um começo. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma xícara de chá e meu caderno. Olhei para as estrelas e pensei em toda a jornada, daquela conversa dolorosa que ouvi escondida a este momento de calma. Abri o caderno e escrevi. Hoje, aprendi que deixar ir não é abandonar, é se libertar. Aprendi que o amor verdadeiro me exige sacrifício, mas respeito mútuo. Aprendi que nunca é tarde para se escolher. Tenho 67 anos e finalmente descobri que a mulher mais importante da minha vida sou eu. Fechei o caderno e olhei para o céu. Não sabia o que viria a seguir. Talvez Amanda voltasse. Talvez não. Talvez meus netos crescessem entendendo que sua avó foi corajosa. Ou talvez nunca entendessem. Mas não importava mais. Porque pela primeira vez em décadas eu estava inteira. Não porque outra pessoa me completou, mas porque eu finalmente me encontrei. E isso era suficiente.